Olá, turma! Quem fala é o professor Alexander. E nesse vídeo a gente vai estudar sobre ergonomia, tá? Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes, porque senão ele ia ficar muito extenso, tá bom? Então agora a gente vai começar a parte 1 dessa nossa aula sobre ergonomia. Considerando todo esse nosso estudo de administração da produção, é óbvio que faltou, né, esse estudo sobre o projeto do posto de trabalho. Então a gente veio estudando localização, arranjo físico, e agora a gente está no momento de estudar esse projeto do posto de trabalho. Bem, o posto de trabalho, ele tem, né, no seu, que faz parte, né, dele, o operador, as máquinas e o ambiente de trabalho em si, né? Então basicamente é isso. É lógico que tem também cadeiras, mesas, etc. Só que de forma abrangente a gente tem ali, vamos botar assim, mobiliário, equipamentos. Por exemplo, eu aqui tenho meu computador, mouse, teclado. Estou com uma câmera, um microfone. Então são os equipamentos, ferramentas que eu estou utilizando nessa minha operação, que é gravar uma aula, né? Essa seria a minha operação. Agora, por exemplo, num supermercado, você tem um layout muito parecido, né? Para a pessoa que faz, né? A caixa, né? Que vai passar ali seus produtos e depois você vai pagar para ela usando ali aquela maquininha de cartão, por exemplo, ou no dinheiro. Então, existe uma operação, existe um ambiente. Esse ambiente que comporta todos esses equipamentos, o operador, as tarefas que ele vai realizar, o ambiente em si, né, considerando temperatura, ruído sonoro, iluminação, isso é o que a gente chama de posto de trabalho. E aí, nesse estudo de posto de trabalho, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a ergonomia. O que seriam esses aspectos ergonômicos do posto de trabalho? Seria a gente estudar esse posto de trabalho trazendo um posto de trabalho que atenda da melhor forma possível o seu colaborador, o seu operador. Então, nesse caso, por exemplo, eu estou aqui preocupado com questões relacionadas ao meu conforto, questões relacionadas à minha segurança. Eu tenho que observar se essa iluminação que eu tenho aqui é adequada para o tipo de tarefa que eu estou fazendo. Então, se, por exemplo, exigir leitura, eu tenho que ver se essa iluminação, em lumens, né, que seria a unidade medida para iluminação, ela está adequada para a minha atividade de leitura. Então, observa que tudo isso é feito para quê? Para garantir o bem-estar, saúde e segurança desse operador. E é justamente isso que a gente vai estudar nessas duas aulas, né? Nessa aula parte 1 e também na aula parte 2, tá bom? Vamos então para o vídeo. Um posto de trabalho é definido como a menor unidade produtiva em um sistema de produção. O posto de trabalho envolve o homem, o seu local de trabalho, que é esse ambiente, e toda a ajuda material que esse indivíduo vai necessitar para realizar sua tarefa. Por exemplo, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos, mobiliário, os softwares, né, no caso dele estar usando um computador, sistemas de proteção e segurança. Então, dependendo da operação, ele precisa utilizar um equipamento de proteção. Então, isso também faz parte desse posto de trabalho, né, que são os EPIs, né? E o próprio sistema de produção, que é a tarefa dele em si, tá? É o que ele vai realizar naquele posto de trabalho. O posto de trabalho comporta instruções e procedimentos. Então, o posto de trabalho ele precisa ser definido, por exemplo, num projeto, em forma instrutiva, em forma procedural, né? Quais são as etapas, quais são os passos que eu tenho que realizar aqui nesse posto de trabalho, quais são as ações, qual é o procedimento que é realizado nesse posto de trabalho. Então, muitas vezes, né, esses procedimentos de rotina, eles são padronizados. Então, por exemplo, um operador, um pedreiro, ou qualquer que seja esse técnico que vai trabalhar, por exemplo, numa área de construção civil. Se operário da construção civil, existe um procedimento de segurança que vai estar ali relacionado ao uso do equipamento de segurança. Então, esse procedimento é padronizado. Todo operador que vai entrar naquela área que está em obra, ele precisa executar esse procedimento. Então, isso tem que estar documentado na forma de instruções e procedimentos, que é o que fazer, quando fazer e como fazer. E também precisa estar relacionado os meios que vão ser utilizados, que seria o local e também
as ferramentas e os equipamentos. E isso daqui, o posto de trabalho, vai comportar então essas instruções e procedimentos, esses meios, que vão ser ocupados por um determinado sujeito. Portanto, o posto de trabalho precisa estar preparado para exercer todas as suas funções de modo a atender os interesses da organização, ponto. Não, sem prejudicar a saúde do operador. Então, muitas vezes, a organização coloca um ponto aqui, ó. Posto de trabalho precisa estar preparado para exercer todas as funções de modo a atender os interesses da organização, ponto. Tá aí. Essa daqui é a minha definição de posto de trabalho. Não, sem prejudicar a saúde do operador, garantindo o seu bem-estar, garantindo a sua segurança. Então tem aqui uma questão relacionada ao operador. A gente está lidando, repara só, a gente não está lidando só com máquinas. A gente lida com pessoas, com seres humanos. Então, a gente, além dos aspectos relacionados à tecnologia, que a gente vai considerar, porque a gente sabe que a tecnologia tem um impacto tremendo na melhoria dos processos da organização, a gente também tem que considerar os aspectos humanos. É a área de recursos humanos, é a área de gestão de pessoas que está ali, nos auxiliando, nos dando, nos dizendo o que os nossos operadores querem. E a gente precisa considerar isso no projeto do posto de trabalho, visando atender não apenas as expectativas da organização, mas também as expectativas do operador. Tá bom? O termo ergonomia foi adotado nos principais países europeus. Nos Estados Unidos, eles utilizam o termo human factors, né? Seriam fatores humanos. Mas tá dizendo a mesma coisa, tá? Em 1961 foi criada a Associação Internacional de Ergonomia, que em agosto de 2000 definiu a ergonomia como sendo. Então a gente tem aqui, ó, uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema. E a aplicação de teorias, princípios, dados, métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Então é lógico que o desempenho do sistema são levados em consideração também. A gente não vai se focar apenas na questão da pessoa. A gente foca também na questão do sistema. Só que a gente precisa levar em consideração essa adaptação do ser humano ao seu ambiente de trabalho. Senão, ao longo do tempo, se esse operador ele começa a desenvolver problemas de saúde, problemas crônicos de saúde, ele vai perder a função dele dentro da organização. E eu não digo perder a função dele como mão de obra. Eu digo perder a função dele como ser humano dentro da organização. Porque ele faz parte da organização. Ele é alguém que contribui não apenas com seu trabalho manual, mas ele contribui com seu intelecto, com sua motivação. Né? Como se o espírito dele está ali também. Então você imagina, por exemplo, um operador que teve que ser aposentado por um problema de saúde que ocorreu dentro da operação, qual o impacto que isso vai ter para os colegas dele de trabalho? Então vocês imaginam isso, né? A moral da equipe, como é que vai ficar? Então existe todo um aspecto humano a ser levado em consideração que vai impactar, se a organização não considerar, vai impactar na operação também, tá? Então a gente tem, né, que a ergonomia, ela é uma ciência, então existem estudos científicos relacionados a entender essa relação entre o ser humano e o ambiente de trabalho, tá? Por meio, né, do estudo dessas interações entre os seres humanos e os demais elementos do sistema, que a gente já viu, que são ferramentas, máquinas, softwares, o próprio ambiente de trabalho, o uso de equipamentos de segurança, tudo aquilo que faz parte do seu posto de trabalho. E a aplicação de teorias, né, ou modelos teóricos, princípios, fundamentos, dados, né, que são obtidos estatisticamente, métodos de trabalho, para quê? Para que a gente projete esse posto de trabalho de forma a otimizar tanto o bem-estar humano quanto o desempenho do sistema. Nos projetos de posto de trabalho das situações cotidianas, a ergonomia vai focar no homem. Então, o foco do estudo ergonômico é o foco no ser humano. A gente não vai focar na máquina. A gente não vai ver qual é a melhor forma de programar uma máquina. Não. Aqui o foco é no ser humano, na pessoa. As condições de insegurança, insalubridade, desconforto
ineficiência devem ser eliminadas, sendo adaptadas às capacidades e limitações físicas e psicológicas do homem. Então, a gente vai partir de um estudo das restrições físicas e psicológicas de um ser humano, para, a partir daí, tendo conhecimento dessas questões humanas, a gente criar o posto de trabalho que se adapte a elas. Então não é o inverso. Vocês lembram lá da época do Taylor, em que era o homem que tinha que se adaptar ao ritmo da máquina? E por isso que ele sempre foi muito criticado pela ergonomia. Porque na visão da ergonomia é totalmente contrário. É a máquina que tem que se adaptar ao ritmo do homem. Então a gente muda, o paradigma mudou, o foco mudou. Saiu o foco do sistema, né, do recurso tecnológico, e esse foco passou a estar no ser humano. No Brasil foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia, que é a ABERGO, uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é o estudo, a prática e a divulgação dessas interações entre pessoas e a tecnologia, a organização e o ambiente, considerando as suas necessidades, habilidades e limitações. Então a gente vai considerar essa interação de pessoas com tecnologias, das pessoas com a organização e das pessoas com o ambiente de trabalho. Então esses são os aspectos que a gente vai estudar, vai demonstrar as práticas e vai divulgar os resultados de melhorias que a gente obteve. Com isso a gente cria, né, uma metodologia padrão que a gente pode ter como referência para garantir que esses aspectos ergonômicos vão ser levados em consideração. E é lógico, né, que no Brasil a gente tem a NR17, tá, que é a norma reguladora 17, e essa é, por ser uma norma reguladora, obrigatória. A NR17 trata justamente sobre esse termo ergonomia. Ela é pública, tá? Vocês conseguem, colocando NR17 aí no Google, vocês encontram ela, tá? E ela é obrigatória. Isso que a gente está vendo aqui não é uma sugestão para melhoria, não. São obrigações. Você, como gestor da produção, você é obrigado a seguir essas normas, tá bom? Então, os profissionais com especialidade em ergonomia são chamados de ergonomistas, contribuindo para o planejamento, para o projeto e a avaliação das tarefas, dos postos de trabalho, dos produtos, dos ambientes, dos sistemas. O objetivo é torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. A gente está focando aqui justamente na avaliação de tarefas e postos de trabalho. Também ambientes, né? Existem também formas de que vão ser úteis para a gente de estudar ergonomia para melhoria de aspectos do ambiente. Temperatura, ruído, iluminação. Só que existe também ergonomia voltada para o produto, tá? Então esse é um detalhe interessante, que é justamente a gente pensar em produtos ergonômicos, produtos que sejam de fácil manuseio pelas pessoas. Então quando a gente pensa nessa característica, o produto vai ser usado por uma pessoa. Então a gente pensa num celular que seja mais fácil de manusear, vai ser usado por pessoas. Então a gente tem que pensar nos aspectos ergonômicos dele. Uma garrafa que é mais fácil de abrir, uma embalagem que é mais segura. Então tudo isso significa justamente a gente estar pensando em aspectos ergonômicos do produto. Está relacionado à sua forma física, de maneira a ser mais fácil de utilizá-lo, né? No sentido de ser utilizado por uma pessoa. E a gente vai estudar ergonomia, e esse ergonomista, né, que é esse profissional, ele pode contribuir para um gestor da produção. Então a gente pode ter um ergonomista na equipe que vai estar ali nos auxiliando nesse planejamento desse posto de trabalho, planejar, por exemplo, as atividades que vão ser feitas ali, para que elas estejam dentro das limitações físicas e psicológicas dessas pessoas, projetar esse posto de trabalho, que é uma tarefa importante quando a gente está criando a nossa fábrica. A gente aprendeu a criar o layout. O segundo passo seria criar o projeto, né, do posto de trabalho, que estão dentro desses layouts, né? Cada um dos layouts a gente dividiu com layout, por exemplo, em diversas funções. A gente pode olhar para uma dessas funções e organizar diversos postos de trabalho ali dentro. Ou se a gente vai usando um layout em linha de produção, a gente pode ali organizar a sequência. Cada posto de trabalho é colocado, né, fisicamente nessa sequência da operação. Então esse projeto
a gente pode ter um auxílio de um ergonomista, naturalmente pelo mesmo motivo. Garantir que ele esteja adequado ao operador. E a avaliação, e nesse caso de um posto de trabalho que já está ali. A gente sabe que se a gente pensa num processo de melhoria contínua, isso envolve, por exemplo, uma melhoria na forma como o operador realiza aquela tarefa. Porque se a gente aumenta o desempenho dele, justamente por essa melhoria ergonômica, né, do posto de trabalho, a gente consegue melhorar o desempenho do sistema. Ou seja, se ele, por exemplo, ele realizava antes um movimento que era desnecessário, a gente consegue, eliminando esse movimento, ele consegue realizar a tarefa em menos tempo, significa que a gente está utilizando menos recurso. Ou seja, estamos aumentando a produtividade. Então, né, o objetivo, como sempre, do ergonomista, né, só para reforçar, é tornar compatíveis essas tarefas, né, às necessidades, habilidades e limitações das pessoas. Tá bom? De maneira geral, segundo a Bergo, os domínios de especialização da ergonomia podem ser divididos em ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Bem, para quem está estudando para concurso, tem muita chance de cair uma questão que envolve essas três definições, tá? São definições bem simples, mas precisam ser lembradas, principalmente para quem está fazendo prova. O que é ergonomia física? Está relacionada às características da anatomia humana, as características físicas do ser humano. E tem seus princípios em bases fisiológicas, da fisiologia humana, antropométrica, que são as medidas físicas do ser humano. Essas medidas, por exemplo, de força, de comprimento, de movimento, são medidas antropométricas. E biomecânicas também relacionadas a esse movimento biológico. Os tópicos relevantes da ergonomia física que estão intimamente ligados à administração da produção incluem a postura no trabalho, é um estudo que está baseado na ergonomia física, mas que vai ter impacto na operação. O manuseio de materiais. Então, de que forma esses materiais precisam ser manuseados para garantir essa saúde, a integridade física do operador. Movimentos repetitivos, porque movimentos repetitivos podem gerar, no passar do tempo, problemas relacionados a esse estresse muscular. Por exemplo, tendinite, problemas musculares decorrentes desse esforço repetitivo. Distúrbios musculares relacionados ao trabalho. O projeto do posto de trabalho, logicamente, vai considerar esses aspectos físicos, fisiológicos, antropométricos do trabalho. Segurança também está relacionada ao aspecto físico. E a saúde, também física do operador. Aí a gente fala também da ergonomia cognitiva. Então, enquanto a ergonomia física trata dos aspectos físicos, a ergonomia cognitiva vai tratar dos aspectos mentais. Então, refere-se aos processos mentais, como percepção desse operador, a memória dele, o raciocínio, com qual é a facilidade que ele tem de entender o que ele tem que fazer. Resposta motora, que é um reflexo dele, conforme afeta as interações entre os seres humanos e esses demais elementos dos sistemas. Quais são os tópicos mais relevantes para a administração da produção? Estudo da carga mental de trabalho, tomada de decisão desse operador, um desempenho especializado está relacionado ao grau de aprendizagem dele sobre aquela tarefa, interação desse homem com o computador, estresse, treinamento. Então, por exemplo, esse momento de estresse, de fadiga mental, né, de cansaço mental, treinamento, né, até que ponto ele se dispõe a treinar e o quanto que ele absorve de conhecimento durante esse treinamento, conforme eles vão se relacionando entre, né, os projetos envolvendo seres humanos e esses sistemas. E a gente tem também a ergonomia organizacional, e aí essa está relacionada aos aspectos da organização. É a otimização de sistemas sociotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processos. Então, quais são os tópicos desse estudo? Comunicação, o próprio projeto do trabalho, questões relacionadas à segurança também, organizações do tempo de trabalho, que são os turnos de trabalho, trabalhos em grupos, formação de grupos de trabalho, projetos participativos e colaborativos, novos paradigmas de trabalho,
visando uma melhoria desse processo de trabalho, trabalhos cooperativos, a cultura da organização, que é a forma como as pessoas enxergam como as coisas são feitas naquela organização, também é um aspecto que vai ser influenciado pela ergonomia organizacional. Organizações em redes, são as diversas filiais dela, trabalho, teletrabalho, que é o home office, então também faz parte de uma ergonomia organizacional, e a gestão da qualidade desse trabalho, desse processo de trabalho também, tá? A aplicação das bases fisiológicas do organismo humano na ergonomia considera os aspectos que estejam diretamente relacionados com a realização de um trabalho, sendo eles funcionamento integrado dos nervos e músculos, funcionamento do metabolismo humano, estrutura da coluna vertebral, sentidos da visão, audição e senso sinestésico. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar quais são esses aspectos da nossa fisiologia, do ser humano, esses aspectos físicos do ser humano, que a gente precisa entender para ser capaz de projetar esse posto de trabalho dentro das suas limitações. Então a gente falou que existem limitações. De que tipo de limitações são essas? Então são essas limitações que a gente vai estudar hoje, nesse momento, a gente vai começar hoje, e na próxima aula a gente vai dar sequência a esse estudo, tá? Então vamos para o primeiro, que é o funcionamento integrado de nervos e músculos. Todas as atividades de movimentação do nosso corpo, força, que a gente vai às vezes empurrar, levantar, carregar, elas são feitas através da contração ou distensão de músculos, que são comandados pelo sistema nervoso central. Então a gente tem ali, para realizar uma tarefa, a gente vai precisar usar tanto o nosso músculo quanto o nosso sistema nervoso, que vai estar ali controlando esse movimento muscular. A contração dos músculos acontece quando ele recebe uma descarga elétrica, na ordem de 80 a 90 mV, enviada pelo sistema nervoso central. O trabalho de um músculo é proporcional ao seu comprimento. Então, quanto maior for o comprimento, maior é o trabalho realizado. Essa é uma das razões dos atletas praticarem exercícios de alongamento, tá? A força de um músculo pode ser medida em função da sua área, da seção transversal, dessa área da seção transversal. Seria a área, se a gente fosse fazer um corte, transversal ao nosso braço, a gente mede essa área, a gente vai saber, a força normalmente é proporcional a ela. Aqui tem, varia entre 0,3 a 0,4 newtons, que é a unidade de força, por milímetro quadrado, que é a unidade de área dessa seção transversal. Então, por exemplo, se a gente tiver um músculo que tem 100 milímetros quadrados de área, na verdade, não de espessura, de área, ele vai desenvolver uma força de 100 vezes 0,3 dá 30 a 40 newtons. Em termos de peso, se a gente fosse levantar, significa 3 a 4 quilos aproximadamente. Então ele levantaria sem problemas 3 a 4 quilos. Justamente, considerando essa proporção média, tá? A duração máxima de um esforço muscular, então olha só, a gente está estudando agora as questões relacionadas a esforço. Primeira delas, duração máxima de um esforço muscular. Ela vai depender da intensidade, qual o peso que a gente teve que empurrar ou levantar, e da capacidade máxima desse esforço. Quer dizer que a gente vai olhar para essa intensidade em relação à capacidade. Porque, por exemplo, para uma pessoa mais forte, aquele mesma intensidade não foi tanta comparada a uma outra pessoa mais fraca. Então aqui a gente vai ver a relação entre a intensidade e a capacidade máxima. Esse vai ser o nosso parâmetro que vai permitir que a gente consiga medir o máximo que a pessoa resiste, o máximo que ela consegue levantar, por exemplo, empurrar. Qual a máxima força que ela consegue aplicar? Caso a intensidade do esforço muscular, o máximo tempo que ela consegue aplicar esse máximo esforço, Caso a intensidade do esforço muscular esteja próxima à capacidade máxima, então se eu estou fazendo uma força, um esforço muscular, que está próximo à minha capacidade máxima, é lógico que essa duração máxima vai ser de alguns poucos segundos. Então se eu estou levantando um peso que é o máximo de peso que eu consigo levantar, eu vou aguentar esse esforço por apenas alguns segundos, tá?
Agora, quando o esforço é superior à metade da capacidade máxima, então imagina um esforço que é de 50% da capacidade máxima, a gente consegue resistir esse esforço tipicamente de 1 minuto ou menos. Então, se a gente estiver ali com metade da capacidade máxima, é tipicamente 1 minuto, tá? Agora, se for superior a isso, vai ser menor do que 1 minuto, e se for cada vez mais próximo da capacidade máxima, vai estar cada vez mais próximo de zero, né? À medida que se ultrapassar essa capacidade máxima é zero, que a gente não consegue fazer. Por outro lado, e aí aqui que a gente tem que observar, né? Se a gente vai fazer um esforço muscular inferior a 20%, em geral, né, a gente vai submeter o nosso operador a esforços de no máximo 20%, tá? Às vezes 10%, dependendo do caso, né? Mas em geral, é tipicamente menor do que 20%. 20%, esse tempo de esforço costuma ser de 10 a 20 minutos, mais ou menos, dependendo da pessoa. Então, se ele estiver fazendo um esforço que exige 20% da sua capacidade máxima, ele consegue... A duração dessa tarefa vai ser em torno de 10 a 20 minutos. Até que ele chega à exaustão, ele vai precisar parar. E agora, se for menos do que 10%, ele consegue executar essa ação durante algumas horas, tá? A duração da recuperação do esforço também tem que ser levada em consideração. Repara que a gente está fazendo um projeto do posto de trabalho que considera também o projeto do trabalho, né? O que ele vai fazer. Então, a gente vai precisar programar essa atividade prevendo também intervalos de descanso. De que forma que a gente vai obter esses intervalos de descanso? A partir do entendimento sobre essa recuperação de um esforço muscular. Então, ela também é um fator a ser considerado. Com a exaustão muscular, é necessário que o músculo descanse, permanecendo relaxado para sua recuperação. Uma recuperação parcial de um músculo varia tipicamente de 15 a 30 minutos, esse músculo exausto. Agora, a recuperação completa, tipicamente algumas horas, tá? Além disso, a gente precisa levar em consideração a idade dessa pessoa e o sexo também. Por quê? Né? Em geral, a força máxima de um ser humano vai atingir seu ápice entre 25 e 35 anos. Então, antes disso, a musculatura ainda não atingiu o seu melhor desempenho, e após 35 anos a gente começa a ter uma fase de degradação muscular. Além disso, a força física da mulher, em média, é 75% da força física do homem. Então, se for um trabalho que exige força física, a gente tem que se atentar ao fato de que, em média, uma mulher vai conseguir levantar, ou ela vai ter uma capacidade, né, que é cerca de 75% da força do homem, tá? É importante ressaltar que existem diversos fatores, tá, que vão influenciar nessa força física de cada pessoa e também da sua evolução ao longo da vida. Então, não necessariamente uma pessoa da mesma idade, do mesmo sexo, não vai ter a mesma força muscular naturalmente. Então, dependendo do seu hábito, alimentação, atividade física, a própria genética, né, vai influenciar a forma como essa força vai mudar ao longo do tempo, tá? A diferença entre trabalho muscular estático e trabalho muscular dinâmico também deve ser observado. Então existe aqui mais um detalhe que a gente precisa considerar, que é o trabalho estático e o trabalho dinâmico. Quando o trabalho é realizado pelos músculos na forma estática, né, a gente tem um grupo de músculos, né, ou um músculo, né, que ele permanece contraído, total ou parcialmente, durante um longo período de tempo. Então, essa é a definição de um trabalho realizado por um músculo na forma estática. Quando ele precisa ficar durante um período de tempo longo numa mesma posição, né? Normalmente contraído, tá? Então, ele vai estar contraído, esses músculos, né, vão estar contraídos durante um tempo. É o caso, por exemplo, da gente estar em pé, né? Se a gente ficar em pé, a gente vai ter músculos que vão estar... Se a gente está parado em pé, alguns músculos do nosso corpo vão estar contraídos durante um período de tempo longo, que se a gente trabalha em pé durante muito tempo, ele vai estar durante esse tempo contraído, tá? Então aqui, ó, imagina, por exemplo, uma pessoa segurando um peso parado a certa altura, durante certo tempo, os seus músculos do braço vão estar realizando um trabalho do tipo estático. Ficar parado na mesma posição. A maior quantidade de trabalho estático que os músculos realizam, né, no dia a dia são as posturas forçadas, como o trabalho muscular de permanecer em pé ou sentado segurando um livro. Então ficar sentado também é estático.
A gente está parado. Alguns músculos estão na forma estática. Ficar parado em pé, se a gente está fazendo aqui algum movimento, vai ter músculos que vão estar fazendo trabalho dinâmico, mas vão ter músculos que vão estar mantendo a gente em pé, vão estar nesse trabalho estático. O que é importante observar? Depois de certo tempo, os músculos solicitados começam a doer em função da fadiga do trabalho estático. Quer dizer que a musculatura, por incrível que pareça, né, ela se desgasta muito mais rápido quando a gente está parado do que quando a gente está em movimento. Esforço estático, ele demanda um esforço muscular muito maior do que o esforço muscular de um trabalho dinâmico, tá? Conforme discutido anteriormente, um trabalho estático pode ser mantido por longos períodos de tempo, desde de que o percentual da força realizada não supere os 20%. Se a força exigida pelo trabalho não superar os 10% dessa força máxima, então ele poderá ser mantido durante várias horas. Por exemplo, quando o indivíduo dirige um automóvel durante uma viagem longa, vários músculos realizam um trabalho estático para manter a posição sentada. Só que como o esforço é pequeno, ele consegue se manter durante algumas horas, até que ele fica naquela condição de fadiga, né? Que a gente precisa sair do carro, se levantar, fazer uma caminhada, porque a gente chegou numa fadiga desse esforço estático. Trabalho dinâmico, muscular, acontece quando ocorre contração e relaxamento do músculo. Então ele tem um tempo natural de descanso. Quando a gente faz um movimento dinâmico, ele vai ter um momento de relaxamento. No estático não, ele fica no estado de contração o tempo inteiro. Por isso que ele desgasta, o trabalho estático desgasta mais do que o dinâmico. Por exemplo, um trabalhador andando ou executando movimentos de agarrar e soltar. Período de relaxamento durante um trabalho dinâmico permite a irrigação dos músculos. Então, nesse momento que a gente relaxa, é o que o músculo irriga, né? Ele é irrigado. E tornando o trabalho dinâmico bem menos desgastante. É importante destacar que não existe nenhum trabalho que é essencialmente estático ou dinâmico. Na realidade, as atividades inerentes ao trabalho são formadas pela combinação desses dois tipos de trabalho. Só que a gente precisa observar quais são os músculos que estão sujeitos a cada tipo de esforço, tá? Por fim, devem ser considerados reflexos condicionados. Sempre que uma mesma sequência de movimentos é repetida inúmeras vezes, o padrão dessa sequência acaba não mais necessitando de controle consciente do cérebro. É o caso, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir. Depois de um tempo, a gente começa a fazer esses movimentos de forma inconsciente, né? De forma automática. E aí, normalmente, como a gente chegou num estado de realizar aquela tarefa da melhor forma, o esforço muscular é menor, né? Então a gente precisa também levar em consideração isso que a gente chama de reflexo condicionado. Com o passar do tempo, com a repetição, o nosso músculo ele aprende aquele movimento. Vamos botar assim, ele aprende aquele movimento e aí ele consegue realizar de forma muito mais natural, com muito menos desgaste. Os movimentos ficam então automatizados e se atinge o grau máximo de destreza para a realização dessa tarefa. Então fechamos essa videoaula. No próximo vídeo a gente vai entrar na parte 2 sobre ergonomia. Valeu!